Hello guys, Ricardo from English U again, and today our last class from the second module. Olá pessoal, nossa última aula hoje do segundo módulo. Estou muito contente com os resultados até aqui, né? Vamos continuar aí nosso terceiro módulo logo após o teste, né? O nosso teste de progressão aí, nosso Progress Test. E vamos dar continuidade aí rumo à nossa segurança na comunicação do idioma. E o último conteúdo, né, desse módulo 2, conteúdo muito importante que vai fazer muita diferença daqui para frente na sua comunicação do inglês. E o conteúdo o tema de hoje é os comparativos e os superlativos no inglês. Comparatives and superlatives. Muito importantes, são muito utilizados e o próprio nome já diz. Comparativos é o que compara e o superlativo é aquilo que supera. Então tem algumas regrinhas aí, uma estrutura a ser utilizada e nós vamos vê-la e aprendê-la com naturalidade e na prática vai ficando tudo certinho, gravado conforme a utilização. Ok? Não deixe de baixar o material, mais uma vez lembrando, abaixo do nosso vídeo aqui, você vai ter o material de acesso em PDF e também algum conteúdo a mais, algum conteúdo extra, né, sobre o inglês, aquilo que agregue aí para o seu aprendizado nesse nível, ok? Comparativos, então, que está no nosso material sobre os comparativos. É uma estrutura utilizada no inglês que vai te dar aí mais embasamento para utilizar com tranquilidade, principalmente na sua fala a partir de agora. É muito utilizado. Então, os comparativos nós usamos de 3 formas. E os comparativos são utilizados com adjetivos. Então, uma coisa importante de saber, comparativo, superlativo, sempre com adjetivos. Tá? Adjetivos com uma sílaba. Nós adicionamos o ER para formar o comparativo da maioria dos adjetivos de uma sílaba. Então, o ER, quando eu tenho um adjetivo de uma sílaba. No exemplo aqui, no primeiro exemplo, Curitiba is smaller than São Paulo. Curitiba is smaller than São Paulo. Curitiba é menor do que São Paulo. Ok? Então, olha, o small, que é pequeno, se tornou menor, né? Por quê? Você acrescenta o ER, ele tem uma única sílaba. Quando eu sei que o adjetivo tem uma única sílaba, é a quantidade que eu abro a minha boca, são as quantidades de sílaba ao pronunciar um adjetivo. Então, small, uma única vez eu abri a boca, uma única sílaba, small. E aí, então, eu sei que eu coloco o ER, smaller. Obviamente que existe isso, você precisa, olha, é uma sílaba, então ER. Como eu sei que é uma sílaba? Você não fica tão preocupado com isso. Você vai aprender, smaller sempre vai ser assim para dizer menor. A palavra menor, então, é smaller, ok? Aí, obviamente, que o menor do que. Aí você vai utilizar essa palavrinha mágica dos comparativos. É o than, tá aí na legenda para vocês, than. Than significa do que. Então, Curitiba is smaller than São Paulo. Curitiba é menor do que São Paulo. Deu para entender? Então, toda vez que eu utilizar o comparativo, com ER vai ter o than junto, smaller than. Senão, não vai completar aí de forma correta. Então, vamos ver ali mais 3 exemplos de verbos, de adjetivos, com uma sílaba. Repeat, please. Clean se torna cleaner. Cold se torna colder. Tall se torna taller. Lembrando que depois desse adjetivo com o ER precisa do than, senão não vai ser um comparativo. Então, o primeiro é mais limpo do que. Segundo, mais frio do que. Terceiro, mais alto do que. Então, eu poderia utilizar ali com o mais frio. Today is colder than yesterday. Today is colder than yesterday. Hoje está mais frio do que ontem. Então, não é difícil. Só procura entender isso e acostumar. Como cada verbo que você aprendeu, como cada adjetivo, você vai encaixando isso também
com os comparativos. Sempre você vai entender, e tendo um than junto, eu já estou comparando. Legal? Continuando, adjetivos como hot, big, okay, fat, sad e wet, tá? Isto é, se os verbos forem formados por consoante, vogal e consoante, ou se terminarem nessa sequência, dobramos a consoante final. Então, nós já aprendemos isso na terceira pessoa, né? Quando um verbo termina, então, consoante, vogal e consoante, a gente dobra. Vamos pensar aí, colocando ing, por exemplo, né? Swim, nadar. O verbo nadar terminou em consoante, vogal e consoante, dobrou o M, ficou swimming, com 2 M's. Isso acontece aqui novamente, porém, nos comparativos, hot, né? Tem vários exemplos além desses, né? Outros adjetivos, mas no exemplo do nosso material, ficaria então, repeat, hotter, bigger, fatter, sadder, wetter. Ok? Então seria mais quente, maior, não tem mais grande no português, né? No espanhol existe, mas no português não. Fatter, mais gordo, sadder, mais triste e wetter, mais molhado, né? Mais molhado, e você utilizaria como? Dobrando a última consoante. Isso na escrita, na fala continua da mesma forma, ok? Então isso para comparativos de uma única sílaba, que eu abro a boca uma única vez. Para 2 sílabas, seguem aí nosso material. Se o adjetivo tiver 2 sílabas e terminar em Y, trocamos o Y e acrescentamos o ER. Então ainda comparativo, porém terminado em Y, com 2 sílabas, ok? Exemplo. Is an elephant heavier than a horse? Is an elephant heavier than a horse? É uma pergunta. Um elefante é mais pesado do que um cavalo? Tá? Então, heavier, o heavy, que é pesado, né, termina em Y. Então, a gente elimina o Y e coloca o IER. Então, outros exemplos aí para ficar tranquilo para vocês. Repeat. Busy. Então, 2 vezes que eu abro a boca, busy, né? Aí fica busier, ok? Tirando o Y e colocando o I no lugar. Então, fica IER, busier. Legal? Próximo exemplo, pretty. Prettier, ok? Pretty, prettier. Bonita, linda, mais bonita, mais linda. Noisy. Noisier. Noise, então, barulho, né? Noisier, mais barulho ou mais barulhento, conforme o contexto. Certo? Então, todos terminam em Y, tirou o Y, substituiu por I e acrescentou o ER. Isso na escrita, consegue perceber? Na fala não vai mudar muita coisa. Busier, noisier, prettier, ok? Vai ser a mesma pronúncia, visando que o Y se pronuncia como um I. Então, por isso, não dá muita diferença, mas na escrita existe essa regra, essa estrutura. Se o adjetivo tiver 2 sílabas e não terminar em Y, a regra das 3 sílabas, seguimos a regra das 3 sílabas, como abaixo. Então, assim, né, não terminou em Y e tem 2 sílabas, vai seguir a mesma regrinha agora das 3 ou mais sílabas. Nós usamos o more. Então, ao invés de ER, ou IER, vai ser utilizado o more. Para 3 sílabas ou adjetivos com 2 sílabas que não terminam em Y. Vamos para o exemplo para ficar sempre mais claro. This car is more comfortable than that one. This car is more comfortable than that one. Então seria, este carro é mais confortável do que aquele outro. Por isso que é o that one, do que aquele outro, do que aquele um. Ok? Então, este carro é mais confortável. Então, não posso colocar, por exemplo, comfortablier. Né? Não daria certo. 3 sílabas. Então, encaixa muito bem. Você percebe que não soa legal fazer da forma de uma sílaba ou 2 sílabas. Vamos lá para vocabulários, né? Adjetivos de 3 sílabas. Repeat, please. Expensive. More expensive.
Caro, mais caro. Beautiful, more beautiful. Bonito, mais bonito. Handsome, more handsome. Lindo ou bonito para masculino ou para homem. Handsome, mais bonito. More handsome. Agora, adjetivos que terminam, então, que tem duas sílabas e não terminam em Y. Um dos exemplos é o upset. Repeat. Upset. Significa chateado. Mais chateado em inglês, então, more upset. Outro exemplo, duas sílabas que não terminam em Y. Repeat. Boring. Boring significa chato. Nós já até vimos em algum exemplo aí de uma aula anterior. More boring seria mais chato. Então não fique preso na regra em si, mas se acostume com as palavras, com os adjetivos, e aí quando você precisar dizer mais bonito, mais confortável, e você vai lembrar que existe essa estrutura, e aí você vai aprendendo também, errando e acertando, ok? Certo? Com alguns adjetivos de duas sílabas como repeat, clever, common, narrow, pleasant, quiet, simple, stupid. Com alguns adjetivos como esses que eu dei exemplos aqui no material, nós podemos usar das duas formas. Então são esses as exceções, ó. Essas, cleverer ou more clever. Dá certinho. Então, mais inteligente, que é o clever, pode ser cleverer ou more clever, tranquilamente. E o commoner, que seria commoner, mais comum, ou more common. E aí na hora que você estiver falando, você vai se adaptar e ficar com aquilo que você acha mais prático para ser utilizado, ok? Então eu prefiro, por exemplo, more clever do que cleverer, mas eu já falei isso, tá? Commoner eu não gosto muito também, eu prefiro more common, né? É mais fácil de falar, mais prático, então é super tranquilo, ok? E etc. assim para os outros. Isso então foram os comparativos do nosso material, utilizando exemplos. Toda vez então, recapitulando, você vai colocar o ER, tá? Em adjetivos de uma sílaba. Quando duas sílabas terminadas em Y, troca o Y pelo I e coloca o ER, ok? E quando são duas sílabas que não terminam em Y ou mais de três sílabas ou mais, você usa o more, ok? More comfortable, more beautiful, more handsome. Legal? É isso. Simples, porém, precisa ser praticado. Próxima página, então, do nosso material, eu vou tentar utilizar os mesmos exemplos que eu utilizei com os comparativos para os nossos superlativos. Ou seja, é aquilo que supera. Vocês vão entender que também são utilizados com adjetivos, porém, o adjetivo supera algo. Ele não é mais comparado a algo. Ok? Let's go! Adjetivos de uma sílaba para superlativo, quando supera. Formamos o superlativo acrescentando o EST ao adjetivo. Então, não mais o ER, quando supera o EST. Vamos ver o exemplo. Repeat, please. I have the smallest car. I have the smallest car. Eu tenho o menor carro. Então, o small antes era smaller, comparava, ficava menor do que, né? Agora é o menor. Então, todas as vezes no superlativo, você vai ter o the, essa palavrinha que significa o, a, os, as, antes do adjetivo já com o superlativo. Então, nesse caso, I have the smallest car. Eu tenho o carro menor de todos. Eu não estou comparando a ninguém. Deu para entender? Por isso, então, é superlativo. E aí, os outros exemplos que nós utilizamos de adjetivo estão aqui também, porém com EST. Repeat, please. Clean. Cleanest. Cold. Coldest. Tall. Tallest.
Então, todos esses adjetivos ficariam com the antes, que é o a, os, as. Então, the cleanest, the coldest, the tallest. Seria utilizado dessa forma. E aí, é superlativo. Desculpa. Let's go to the duas sílabas, então. Adjetivos com duas sílabas no superlativo que terminam em Y. Então, ao invés de ser IER, como foi no comparativo, vai ser o IEST. Então, você vai trocar o Y pelo I e colocar o EST da mesma forma. Do jeito que foi no comparativo, porém agora com o EST. Então, vamos para o exemplo. Ó. He is the heaviest guy. He is the heaviest guy. Ele é o cara mais pesado. Guy, então, é o cara. Então, ele é o cara mais pesado, a pessoa mais pesada. Heaviest. Ok? Mais exemplos que a gente já viu de adjetivo com o EST agora. Repeat. Busiest. Prettiest. Noisiest. Só ficar atento que na escrita que manda muito isso, ó. O Y vira I, se torna I, e depois acrescenta o EST. E o the, que é o a, os, as, continua ali na frase. Ok? Fiquem atentos a isso. Então, na fala não vai mudar, não vai ter eu, né? Noisy, noisiest. Ok? Pretty, prettiest. Não vai mudar nada. Porém, na hora que você está escrevendo, essa mudança pode conter erros. Legal? Acima, então, de 3 ou mais sílabas, como foi explicado aí nos comparativos, o superlativo vai ser usado o most, não mais o more. Então, most. E aí vai manter o the ali antes do most, que é o a, os, as. Lembre-se disso. Ok? Let's go to the example. Who has the most comfortable car? Uma pergunta. Who has the most comfortable car? Quem tem o carro mais confortável? Então, eu não estou comparando a nada. Estou perguntando quem tem o carro mais confortável de todos. Eu, você, ele, ela, todos, não sei. Então, não há comparação. Quem tem o carro mais confortável? Então, é o the most comfortable car. Não comparou a ninguém, superou. Então, the most está ali na ideia. Adjetivos que nós utilizamos nos comparativos e também agora no superlativo. Como ficaria então? Repeat, please. Most expensive. Most beautiful. Most handsome. Então seria mais caro, ou mais bonito, ou mais bonito no masculino, no caso do handsome. Então, sempre vai ter o the ali, the most expensive, the most beautiful, the most handsome. Eu utilizo muito uma frase com the most, que você vai entender também, ó. The most important thing, the most important point. Você vai me ouvir falar muito isso nas aulas, que eu já vou estar dando as aulas em inglês no próximo módulo. Você vai me ouvir falar isso, bastante. Então, ó, the most important point is... O ponto mais importante é, e pode perceber, ó, important tem 3 sílabas. E é o ponto mais importante. Não está comparando a nada, então fica mais tranquilo. The most important thing, a coisa mais importante, e assim por diante. Então eu me acostumei a utilizar isso. Eu sabia da regra, dessa estrutura? Sabia, mas eu não me preocupo mais com ela. Eu só entendo... Faço os exercícios, escrevo bastante isso e conforme o tempo vai passando eu vou trazendo para minha fala, escutando também bastante isso. Por isso que você tem o áudio aí dos vídeos que a gente está utilizando, continua ouvindo bastante, sem parar, prestando atenção para entender o significado das coisas e isso vai facilitar você utilizar com naturalidade. Aconteceu comigo, com todas as pessoas que falam inglês com segurança e vai acontecer com você também. Fique tranquilo quanto a isso, ok? Existem alguns adjetivos, né, irregulares. Eu vou passar aqui os comparativos, né? Ó, os irregular comparatives seriam comparativos irregulares. Você vai entender porque você já conhece algum desses irregulares. Let's get started. Vamos lá. Repeat. Bad, worse,
the worst. O que está acontecendo nessa linha? Bad significa mal, você já conhece. Para eu falar o pior, é um irregular, ele muda, eu não posso colocar o ERS ou o EST, não é possível. Eu utilizo o the, sem problema algum. O pior, the worst, tá vendo? Então, bad é o pior, e eu posso usar aí o worse para comparativo, e depois na terceira coluna ali o the worst, que é o pior. Então, pior do que eu ficaria a segunda coluna, worse than. E o the worst seria o pior, tá? Então, bad, worse e the worst, tá? É essa forma. Então, eu estou utilizando o adjetivo natural ali, o bad, depois o worse, que é para comparar, e depois o the worst, que é superlativo. É o pior da sala, por exemplo. O pior do Brasil. Ok? Legal. Segundo exemplo de irregular. Repeat. Far. Farther. The farthest. Tá aí no material, então, para vocês acompanharem. Far é longe, distante. Farther, mais longe. Mais distante do que tal coisa, tá? E o the farthest é o mais distante. Eu posso falar, ó, esse caminho é o mais longe ou mais distante de todos. Então, o mais longe, ó, tem o the. Então, this way is the farthest way. Esse caminho é o caminho mais longo. This way is the farthest way, ok? Então, olha aí, utilizado no exemplo para vocês. Terceiro, irregular comparatives. Good, que você já conhece. I'm good. Eu estou bem. Very good. Muito bem. Agora, olha, quando eu quero dizer melhor, talvez você já conheça esse vocabulário, esse adjetivo já no comparativo, porque você já aprendeu ele sem pensar na estrutura ou na regra. Então, better seria melhor. Então, melhor do que alguém. Olha o ER ali também, ó. Então, seria good, bom, better, melhor do que, better than me, melhor do que eu, e o the best, que você já ouviu muitas vezes. For example, the best friend. The best friend é o melhor amigo. Eu não posso falar the better friend. Eu posso falar assim, ele é melhor do que eu, ou ele é melhor amigo do que eu, comparando poderia. He is better friend than me. Ele é melhor amigo do que eu, aí sim. Agora o best é he is the best friend. Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor amigo de todos. Ou he is my best friend. Ele é meu melhor amigo, ok? E aí encaixaria tranquilamente. Próximo exemplo, então. Little. Less. The least. Ok? Então, little significa pequeno, ou também pouco, né? Vamos ver aí o que daria nesse significado aí para o comparativo. Então, pouco, o less poderia ser menos, e o the least seria o menor, por exemplo. Então, pequeno, menor e o menor, nesse caso, daria certo. Vai depender sempre do by the context, sempre pelo contexto, ok? Então, less é menos, né? Pode ser também sem a tradução dele. Por exemplo, ó, topless é sem o top. Por isso que tem a questão lá do topless sem o top, né? Tirou o top, less, sem o top. E o the least significa, então, o que tem menos. É o menor ou o que tem menos. Nós já vamos ver um exemplo com list ali, que é bem importante, né, ver essa ideia. Já logo abaixo. E o último exemplo, como irregular, o much, ok? Repeat, much. Many more. The most. Então, nós temos aí o much como muito, o many more como muito mais, ele tem muito mais do que eu, much more than me, ok? He has many more than me. E o the most é o maior, igualzinho um exemplo, ou que tem mais, né? The most important thing, né? The most important point, the most important thing.
e assim vai, a coisa mais importante, ok? The most important thing today is learning English. A coisa mais importante hoje é aprender inglês, ok? Certo, vamos para o exemplo ali embaixo, já está com a tradução em português para ficar claro que vai estar também no nosso teste aí, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Repeat, please. He has the most money. He has the most money. Ele é quem tem mais dinheiro. The most é o que tem mais de todo mundo. He has the most money. Ok? Segundo exemplo. Repeat. She has the least money. She has the least money. O que seria? Ela é quem tem menos dinheiro. Ou menor dinheiro, né? Também vai depender ali do contexto, como você entenda melhor. Ok? Deu para entender? Isso, então, são os comparativos e os superlativos. Já vou deixar o exercício para vocês daqui a pouquinho, tá? Para finalizar a nossa aula e falar do teste 2. Porém, fiquem atentos aí na hora de fazer os exercícios. Revejam, voltem o vídeo, a videoaula se for preciso. Também dê uma olhada no material que também está bem explicadinho. Não vai ter dúvidas quanto a isso, tá? Legal? Lembrando, então, que o than é utilizado como comparativo, depois do comparativo, e o the antes do superlativo. Para finalizar, existe uma coisa que anda junto aí com o adjetivo e com o than. Seria o as, mais o adjetivo, mais o as de novo, e depois o than. Qual é o significado desse as? É como, eu posso falar assim, ó, só ele sozinho. I work as a firefighter. I work as a firefighter. Eu trabalho como um bombeiro. Eu trabalho de bombeiro ou como um bombeiro. Então esse é o as. Mas quando eu tenho dois as juntos e entre o as tem um adjetivo, vai ser tanto quanto o significado desses dois as. Então, tanto quanto. No meio vai ter algo, o adjetivo, que vai dar um contexto para a minha frase. Então, eu tenho dois exemplos aqui para ficar claro para vocês. Ok? Let's go. Repeat, please. I am as tall as you, but your sister is taller than me. Devagarzinho para vocês aí pegarem. Agora, ó, a frase toda. I am as tall as you, but your sister is taller than me. O que seria isso? Dá uma olhada nessas duas frases, ó, seguintes. Eu sou tão alto quanto você. Então, ó, tão quanto ou tanto quanto. Eu sou tão alto quanto você. Continuando a frase, mas sua irmã é mais alta do que eu. Então, quando eu estou ali usando o comparativo, eu também posso utilizar dessa forma natural. Então, você entende a estrutura, porém, depois você vai precisar dizer isso e aí você traz a estrutura para a sua fala ou para a sua escrita, necessitando daquilo num contexto. Próximo exemplo, logo abaixo, tá? My book is bigger than yours, and your book is as new as mine. Ok? Mais uma vez agora a frase toda. My book is bigger than yours, and your book is as new as mine. Ok? Olha lá. Meu livro é maior do que o seu. My book is bigger than yours. And seu livro é tão novo quanto o meu. Então, meu livro é maior do que o seu e o seu livro é tão novo quanto o meu. O meu pode ser maior do que o seu, porém, o seu também é tão novo quanto o meu. Então, ó, vai ter aí o nosso exercício que você vai precisar utilizar também essa forma aqui, as, adjetivo as, then, né, para aprender, para colocar em prática, e também vai ter aí com certeza uma questão no nosso teste online para você se habituar aí e provar aí que você entendeu esse conteúdo, teve progresso nessa ideia, ok? Deixando para vocês aqui o exercício então sobre comparativo, superlativo e também o as, adjetivo as, then, tá aí também para vocês.
que seria o exercício? Ó? Fill in the correct form of the words in the brackets. Comparative or superlatives. Ok, fill in significa preencha, tá? Então, preencha a forma correta das palavras nos espaços, ok? Comparativo e superlativo. Vou fazer a primeira com vocês aqui, para que vocês tenham mais ainda atenção nas próximas. Temos, então, 19 exercícios, simples, muito rápido de fazer, pode tirar uma foto depois aí mesmo, mandar o arquivo, ou fazer em uma folha separada à mão, como você quiser, e me enviar. E a gente vai tirando as dúvidas juntos e cessando aí, tendo progresso nos comparativos superlativos dentro da nossa comunicação no inglês. Certo? Olha lá. Primeira, my house is. Minha casa é. Simples para vocês, tranquilo. Eu tenho entre parênteses o adjetivo big, que é o que você vai utilizar ali. Então eu preciso dar um contexto para essa minha frase. Than yours, que significa do que a sua. Então, minha casa é grande do que a sua. Então eu vou dizer que a minha casa é maior do que a sua. Se você prestar atenção, mas não fazer isso em forma automática, quando eu tenho than ali na frase, automaticamente eu vou usar o comparativo, que é o ER, que é do que. Isso é maior, menor, mais, do que tal coisa. Então, olha só, vai ficar bigger. Tá aqui na legenda para vocês, ó. Bigger. E com o G dobrado, porque é consoante, vogal e consoante. Fiquem atentos a isso, porque vocês vão escrever. Na fala não tem problema algum, mas na escrita é possível que saia errado isso. Então, fiquem atentos quando o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante. Legal? Então, my house is bigger than yours. A minha casa é maior do que a sua. E assim por diante nas outras. Onde tiver than, você já sabe como você vai usar. Prestem bem atenção aí quanto a terminar em Y, troca o Y pelo I, ou vai ser IER ou IEST, e assim por diante. Ok? Então, 19 exercícios para vocês, agora 18, porque eu fiz o primeiro com vocês. E aí é só enviar que nós vamos trabalhando a partir daí. Bom, agora para finalizar, vou explicar para você como você vai fazer o seu segundo teste, o seu Progress Test 2. O que seria isso? Você já fez o teste 1, foi online, eu enviei o link para vocês na página lá nossa do módulo 1 para fazer o seu teste. Como vai funcionar dessa vez o segundo teste? Eu estou acompanhando aluno por aluno. Chegando na aula agora que você já terminou, eu vou ver que você me enviou o exercício. Assim que você me enviar esse exercício sobre os comparativos e superlativos, eu automaticamente vou corrigir, dar o feedback e já enviar para você o link do teste, ok? Aí eu envio para você pelo WhatsApp ou por e-mail também, mas pelo WhatsApp no momento, envio para você o link do teste e aí eu vou enviando individualmente para cada um. Por que eu não quis deixar na página? Para não ficar lá o link, muitas pessoas nem terminaram o módulo 1 e foram fazer o teste diretamente. Erraram muitas coisas, não aprenderam nada para chegar lá, fazer o teste e obviamente corrigi alguns e vi que realmente sem estudar o conteúdo não é possível ter um progresso como você que chegou até aqui. Ok? Então, estudou tudo certinho, fez o exercício, já está aí usando na sua conversação, na sua escuta, na sua escrita e leitura, você vai tirar de letra também o teste 2. Claro que é um conteúdo que conta-se desde o módulo 1 até agora. Então algumas coisas é para relembrar, algumas você vai errar porque não lembra e vai ser um bom motivo para você colocar tudo como refrescar a memória relacionada àquilo que você já aprendeu há algum tempo atrás. E aí você vai para o próximo passo, para o próximo step, muito mais seguro do seu inglês. E aí eu não vejo a hora de começar a dar a aula em inglês para você. Assim como a gente já está se comunicando pelo WhatsApp, a gente vai agora se ver nas aulas aqui em vídeo e você vai conseguir praticar aí a sua escuta também comigo aqui em inglês.
ok? Então, terminando esse exercício, me enviando, eu já libero o link para cada um de vocês que forem chegando ao nível, para que não fique acumulado. Você pode, por exemplo, estudar as 10 aulas aí numa semana, se quiser, do módulo 2, e eu já enviar o teste para você. Por que não? Você que dita o seu tempo. Por isso que nós a English U decidimos colocar o nosso conteúdo também online, para que alcancemos aí pessoas do Brasil inteiro, né, como está acontecendo aí há 3, 4 anos já, e nós estamos levando o nosso método, nossa metodologia e alcançando resultados aí nos 4 cantos do Brasil e também na nossa cidade, pessoas da redondeza que gostariam de estudar o nosso método e não tinham como estar presentes numa aula presencial. E hoje estamos aqui com essa facilidade, tá bom? Legal, então? Thank you so much for watching this class. Thank you so much for you coming here, por você chegar até aqui, ok? Thank you so much and congratulations for that. Não é para qualquer um, gente, eu falo sempre isso. Muitos começam, poucos conseguem alcançar o objetivo. E eu tô aqui para auxiliar vocês para alcançarem aí a segurança na comunicação do idioma e realizar aí o seu intercâmbio, conseguir a sua promoção no trabalho e melhorar a sua vida aí com o inglês, com todas as portas que o inglês, um segundo idioma, pode oferecer para você, como foi comigo, os professores da English U e também os meus amigos que se comunicam em inglês diariamente, que têm a segurança para se comunicar em inglês, e alguns já fluentes, outros em busca da fluência, mas que já se comunicam com segurança. Ok? Thank you so much for everything. See you next modeling. Bye bye. Take care.